Irmãos, graça e paz de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Hoje eu quero Lucas 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versos 23 ao 27. Eu vou fazer leitura na NVI. E peço aos irmãos que acompanhem a leitura, cada um aí na sua Bíblia. Lucas 9, 23 ao 27. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém. Esse registro também foi feito por Mateus e Marcos. Eu gosto do registro de Lucas, porque ele é detalhista em algumas palavras. Talvez por ser médico, ele tinha essa característica. Irmãos, eu quero... pode dar mais um enter, por favor? Eu quero destacar algumas ênfases da mensagem. E basicamente isso... o que eu gostaria de trabalhar com vocês são algumas condições que nós encontramos nesse texto bíblico que Jesus faz para aqueles que querem segui-lo. E nos evangelhos, e também trabalhar algumas responsabilidades, realidades que nós vivemos como discípulos, a partir da nossa resposta ao Evangelho. E nos Evangelhos nós encontramos vários ensinos, isso aqui está a primeira e a segunda ênfase, vários ensinos extraordinários do Senhor Jesus. Então a primeira ênfase é essa. Eu vou passar um olhar junto com vocês pelo registro que Marcos fez e nós vamos trabalhar, nós vamos perceber essa primeira ênfase, que o campo de atuação da igreja, no que diz respeito à proclamação do Evangelho, é o mundo inteiro. E os destinatários dessa excelente mensagem, são todas as pessoas, irmãos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, restringir a proclamação do Evangelho a um local geográfico ou a uma raça específica. Pelo contrário, todos, em todas as partes do mundo, precisam ouvir o Evangelho. E a segunda é que o discipulado exige um alto preço para aqueles que respondem de maneira favorável. Interessante a metodologia de Jesus nos seus ensinos. E nesse episódio específico, ele está cercado pelos discípulos, e não só por eles, mas ele está cercado por uma multidão de pessoas. Talvez alguns que gostavam de segui-lo, talvez alguns que se simpatizavam com o seu ensino, isso acontece muito hoje. Talvez alguns que gostavam mesmo de viajar, porque Jesus era um peregrino, ele viajava por várias
partes da Galiléia, da Judéia, enfim, várias regiões, povoados, aldeias que ele visitava, e a sua razão, o seu objetivo eram alguns: curar os doentes, libertar os cativos que estavam aprisionados por demônios, mas principalmente, irmãos, Jesus diz: eu vim para cumprir a missão que o meu Pai determinou. E essa missão consistia de duas coisas: primeiro, proclamar o evangelho; segundo, morrer, satisfazer a justiça divina, a justiça exigente do Pai, se entregando na cruz, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida plena. Amém? Então nós encontramos vários ensinos, e é interessante porque Jesus, cercado por uma multidão, ele dizia isso: se alguém quiser seguir-me, e aí vem as condições, eu vou trabalhar um pouco elas no desenvolvimento da mensagem. E esses ensinos do Senhor Jesus, irmãos, envolvem todos os aspectos da vida humana. Nós não podemos, como discípulos, entenda isso, por favor, dissociar da nossa vida ou selecionar alguns textos, principalmente aqueles que eu mais gosto, e fazer desses textos aquilo que vai nortear a minha vida em alguns aspectos. É como se nós selecionássemos o Evangelho e como se nós fizéssemos uma seleção daquilo que Deus pode trabalhar em mim e aquilo que Ele não pode trabalhar em mim. Mas não é assim, irmãos. Quando nós somos chamados para... primeiro que nós somos regenerados a partir do novo nascimento. E a partir disso, o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós. Paulo vai escrever isso para Tito no capítulo 3. Esse Espírito que nos regenera, que nos purifica, ele começa, irmãos, a trabalhar em nós. É como numa ilustração simples. É como se, quando Deus entra na nossa vida, e de fato é assim, é como uma ilustração de uma casa bagunçada, desordenada. Ele começa a colocar as coisas no lugar. É isso que Deus faz em nós, porque o propósito dele, Paulo escreve em Romanos capítulo 8, é nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus. Isso é um propósito eterno de Deus, irmãos, mas que começa na sua e na minha vida, a partir do momento que nós respondemos favoravelmente ao Evangelho. Então nós não podemos esquecer disso, que esses ensinos, eles envolvem todos os aspectos da vida do homem, desde a sua relação com Deus, como razão principal da nossa existência. Nós vemos isso no livro de Gênesis. Deus cria o homem para se relacionar com Ele, para viver uma vida conectada com Ele, e é nisso que consiste a razão principal da nossa existência. É por isso que quando nós olhamos para o mundo caído, para o mundo que sofre ao nosso redor, pessoas em crise de existência, nós lembramos, irmãos, que a resposta que essas pessoas estão procurando em tantas coisas, ela está em Deus, o autor da vida, o criador da vida. É nele e só nele que nós encontramos a verdadeira razão da nossa existência. E também na nossa relação com o próximo e com a natureza. Isso é tão sério, tão profundo, que nós precisamos encarar com muita responsabilidade, a partir de um olhar atento para as Escrituras. Abra agora comigo, vou fazer leitura desse texto junto com vocês. Mateus 22, volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Ou rola aí a barra de rolagem do seu celular. Acha Mateus 22, 34 ao 40. A resposta de Jesus, diante dessa pergunta aqui, feita por um perito da lei, confirma isso. Olha lá, Mateus 22,
34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus. Olha lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha o fechamento, irmãos. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está afirmando de maneira categórica é que o amor que nós oferecemos a Deus precisa acontecer na totalidade do nosso ser. Com toda, grife essa palavra, se você puder grifar quando você estiver estudando esse texto essa semana, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E essa realidade, irmãos, vamos ler esse texto também daqui a pouco, também pode ser contemplada no Antigo Testamento. Moisés, grande líder da nação, que conheceu a Deus face a face, que foi designado por Deus e transmitiu esse ensinamento aos israelitas. Quer ver? Olha lá, Deuteronômio, abre a sua Bíblia, Deuteronômio 6, 4 ao 9. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus. Olha a palavra que Deus manda Moisés transmitir ao povo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha o lugar onde a palavra de Deus deve estar, irmãos. Ó, no coração, dentro da nossa alma. Estejam em seu coração. Ensine-a com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. E o que eu vejo aqui, irmãos, quando eu leio esse texto, é que mais do que um sinal externo, de escrever nos batentes das portas, nos portões, andar com os filactérios amarrados nos braços ou na testa. Eu vi isso lá em Jerusalém. Mais do que sinais externos, Deus quer que a sua palavra, irmãos, habite no nosso coração. O que Deus estava dizendo de maneira clara para um povo idólatra. Povo de coração duro. Que adorava outros deuses. E isso era cultural. Cultura na época propiciava, e ainda hoje, né? Em determinados locais de maneira mais enfática, mais firme, mais forte. Buscavam outros deuses. E o que Deus está dizendo, olha, ensina esse povo que o lugar da minha palavra é no coração deles. Esses ensinamentos também nós vemos nesse texto de Deuteronômio, irmãos, devem ser ensinados com persistência às próximas gerações. Nós, pais, presta atenção, você que é pai, ou que exerce responsabilidade sobre alguma pessoa,
Nós temos a responsabilidade, irmãos, de transmitir o ensino das Escrituras com persistência, com perseverança às próximas gerações. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus, conforme está escrito aqui. E eles deveriam ouvir e obedecer, e assim desfrutariam da promessa de Deus. Aqui tem uma equação bíblica interessante, né? Ouvir e obedecer é igual a promessa. Promessa. E o texto diz que promessa plena. Se você olhar aí, Deus diz, olha, tudo lhes irá bem. Tudo. E tudo vocês serão abençoados. E serão numerosos na terra para o qual eu estou enviando. E nós sabemos que a promessa se cumpriu, né, irmãos? O povo foi sempre fiel? Não. Eu sou sempre fiel com Deus? Nós somos sempre fiéis com Deus? Não somos, irmãos. Mas Ele é sempre fiel. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Fala, meu irmão, Deus é sempre fiel contigo. Ele é sempre fiel, irmãos. E o primeiro ponto, dá mais um enter, Gui, por favor. Eu acho que eu coloquei algumas. Isso, pode deixar. Eu não vou chegar aí ainda, mas pode deixar aí. Mas o primeiro destaque desse texto, irmãos, refere-se aos destinatários da mensagem de Jesus, como eu falei agora há pouco. Todas as pessoas. Em Marcos 8:34, eu quero ler esse texto com vocês. Porque eu vou usar ele como base para seguir outro ponto aqui do desenvolvimento da mensagem. Marcos 8:34 está escrito assim. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O contexto, se você voltar um pouquinho, a partir do versículo Marcos 8:27, você vai perceber que o ponto de pregação é uma cidade feita no registro de Marcos, chamada Cesareia de Filipe. Era um povoado, na realidade, que ficava aproximadamente a 150 quilômetros de Jerusalém, no Monte Hermon. E era uma região, irmãos, pagã, de gentios, na sua maioria. Essa cidade, ela havia sido construída e carregava em homenagem o nome do imperador César e o nome do governador na época, Herodes Filipe. Por isso que ficou Cesareia de Filipe. E o ponto de pregação de Jesus é justamente nesse local de gentios. Você vai entender por que eu estou destacando isso daqui a pouco. E era uma cidade, um povoado pagão. Era um local conhecido especialmente por uma gruta. Porque era um lugar cheio de grutas. E havia ali uma gruta dedicada especialmente a um deus do panteão grego. O deus dos campos e dos rebanhos. Isso é muito significativo, porque se você olhar nesse contexto, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Qual é a pergunta? Quem as multidões dizem que eu sou? E aí vem a resposta. Senhor, alguns dizem que é João Batista, alguns dizem que é Elias ou um dos profetas. E aí Jesus agora dirige a pergunta de maneira direta aos discípulos. E vocês?
quem eu sou para vocês. E é nesse momento, irmãos, que os discípulos que conheciam Jesus de uma maneira parcial, nós vemos nos evangelhos alguns milagres que Jesus realizou, algumas experiências que eles tiveram ao lado do próprio Jesus. E eles se perguntavam, quem é esse? Eles não conheciam Jesus verdadeiramente. E nesse momento, possivelmente ainda o conheciam de maneira parcial. E aqui tem um grande cuidado, um grande alerta para nós. Para que eu e você não corramos o risco de caminhar longas milhas ao lado de Jesus, de caminhar longas milhas com a sua comunidade de fé e ainda assim o conhecê-lo de maneira parcial. E aí Jesus pergunta, e vocês? Aqueles que estavam mais próximos. E é nessa hora, irmãos, que Pedro recebe uma revelação dos céus. O próprio Pai revela a resposta para ele. E ele então abre os lábios e diz, tu és o Cristo. Cristo no grego, como Messias no hebraico, tem o mesmo significado. Significa, tu és o ungido de Deus. Tu és o Filho de Deus, o ungido de Deus. Então, essa resposta, essa revelação do Pai, através de Pedro naquele momento, naquele lugar, foi muito significativo, irmãos. Para todos eles, e certamente continua muito significativo para nós. E uma outra questão que eu quero puxar, aproveitando o gancho desse local específico registrado por Marcos, que se tornou um ponto de pregação para Jesus, é que isso nos ensina, o que estava escrito ali nas ênfases, que o campo de atuação da igreja para a pregação do evangelho, irmãos, de maneira geográfica, é muito extenso. Envolve todas as partes do mundo. Inclusive, no Evangelho de Marcos ainda, se você quiser acompanhar, Marcos 16, 15 ao 16, Jesus diz isso para os discípulos. Depois de ressurreto, ele dá essa ordem, ele se encontra com os discípulos, Marcos 16, 15 e 16, e diz, olha, vão pelo mundo todo. Preguem o Evangelho. A quem? A todas as pessoas. Aquele que ouvir e crer será salvo. Quem não crer será condenado. Inclusive, no verso 16 desse texto, deixa claro que a resposta às boas novas do Evangelho determina o destino eterno das pessoas. A nossa resposta, irmãos, é aquilo, né? Nós repetimos sempre aquela frase: a morte é uma realidade para todos. Nós sabemos que um dia todos nós partiremos desse mundo. Essa é a única certeza, não é assim que a gente fala? Essa é a única certeza que a gente tem. Só que em relação ao destino eterno, a gente não pode dizer a mesma coisa. Por exemplo, eu não posso dizer, depois que morre, todos vão para o céu. Eu não posso dizer isso, porque o Evangelho não afirma isso. O que o Evangelho afirma nas palavras do próprio Senhor Jesus? Aquele que ouvir e crer será salvo. E aquele que ouvir e rejeitar será condenado. E nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho, o coração e a alma do Evangelho é o Senhor Jesus. Então, quando as pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho, logo elas estão rejeitando o próprio Deus. E assim elas mesmas, que triste, meu Deus, elas mesmas assinam a sua própria sentença de eternidade. Se vão para o céu morar com Deus, onde Ele habita, inclusive onde está o seu trono e onde o Senhor Jesus está sentado à destra, à direita do Deus Pai, no seu lugar de direito,
ou se elas padecerão no inferno. Isso nos ensina, irmãos, que nós somos convocados a marcar presença. Grava isso. A marcar presença e comunicar o evangelho em territórios hostis. Eu não sei se você já teve essa experiência. É difícil, irmãos. As pessoas expulsam você. Elas viram a cara, viram as costas, saem andando, deixam você falando sozinho. É difícil, irmãos. Mas nós somos chamados a pregar o evangelho em todos os lugares. E isso inclui os ambientes hostis. E ambientes hostis normalmente são ocupados por pessoas hostis, que se opõem à mensagem de Deus. Os obstáculos e as dificuldades, irmãos, nós vamos ler um texto daqui a pouco, certamente surgirão. Em vários níveis, cultural, étnico, social. Jesus, por exemplo, ele enfrentou obstáculos nesses níveis. Religioso, quando ele pregava e estava cercado pelos religiosos, quanta hostilidade, irmãos. E espiritual. Tinha lugar que ele chegava, o demônio se manifestava, tentando impedir Jesus de comunicar a palavra de salvação. Eles conseguiam fazer isso? Lembra da passagem do Gadareno? Quando Jesus chega em Gadara, ele encontra 2 homens possessos, escravizados por demônio. E se tem uma coisa que os demônios fazem, irmãos, é escravizar as pessoas. E o texto diz, eu não vou entrar aqui senão vou me perder, que eles eram tão violentos que eles viviam acorrentados, mas as correntes não prendiam eles. Jesus viaja de barco, atravessa de um lugar para o outro. Quando ele chega em Gadara, quem que ele encontra? Os 2. E é impressionante, irmãos. Jesus é demais. Tu és o Cristo, o ungido de Deus. Quando ele chega, os demônios percebem a presença dele de longe. E emite uma mensagem. Que queres conosco, filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Você conhece o texto. Eles tremem diante da presença de Jesus, mas como eles precisavam de algo para ocupar, de uma moradia, às vezes temporária, às vezes duradoura. Meu Deus. O texto diz, e é tão interessante, irmãos, que Jesus, ele atende o pedido dos demônios. Porque eles suplicam, olha Senhor, se nos tiraste, se nos expulsares desses homens, manda a gente entrar naquela manada de porcos. E o texto diz que Jesus atende, ok, vão lá. Eles saem dos homens, entram nos porcos. Precisa de hospedeiro, né? Para viver. Precisa de hospedeiro para se alimentar. Precisa de alguém para escravizar. E eles vão nos porcos, os porcos se precipitam. Enfim, nós encontraremos dificuldades, irmãos. E Jesus alertou os seus discípulos sobre isso. Quer ver esse alerta? Abre comigo João 15. João capítulo 15, verso 18 ao 27, é um texto longo, talvez eu não leia todo. João 15, 18 ao 27, se o mundo os odeia, palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, antes da sua partida, antes da sua morte na cruz. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou.
Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, olha lá a realidade, também perseguirão vocês. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. E lá agora, lá no início do 16, eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não me conheceram. Não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Esse é um dos alertas que Jesus emite aos discípulos quanto à hostilidade que eles encontrariam no mundo. Em outro momento, Jesus diz: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobo. E agora, irmãos, eu queria pensar com vocês, caminhando para o final. Eu quero pensar com vocês as condições essenciais do discipulado. Entenda uma coisa, irmãos. Quando Jesus nos chama, esse chamado vem junto, no mesmo pacote. Duas exigências essenciais que nós encontramos nesse texto. Primeiro, negue-se a si mesmo. Eu confesso para vocês que eu sempre tive dificuldade de entender se... Eu pensava e repensava e pensava, meu Deus, o que será que Jesus quer dizer com esse negue-se a si mesmo? E quem me ajudou, irmãos, me deu um norte para entender, foi o apóstolo Paulo. Nós vamos ver daqui a pouco. Ei, Paulo, era demais. E o segundo, tome na expressão, no registro de Lucas, tome diariamente. A cruz, irmãos, não é algo que nós, se pensarmos num instrumento de tortura dos romanos, se pensássemos, se nós tivéssemos uma cruz feita de madeira, não é algo que nós colocaríamos, encostaríamos no canto do quarto. Mês que vem eu pego a cruz de volta. Mas o texto diz que a cruz nós tomamos ela diariamente. Então eu quero pensar um pouco com vocês nesse negue-se a si mesmo. E o texto que eu gostaria de ler está em Gálatas. Abra esse texto comigo, por favor, Gálatas 2:20. Quem me ajudou e pode ajudar você a compreender essa condição colocada por Jesus é o apóstolo Paulo. Inclusive, ele explica, ele coloca essa condição como uma marca profunda estampada na sua própria vida. Irmãos, eu quero chegar a ser assim um dia. Gálatas 2:20, um texto muito conhecido por nós. Muito citado no meio evangélico esse texto, mas de uma profundidade tremenda. Gálatas 2:20, olha o que Paulo escreve. Fui crucificado com Cristo. Será que a gente pode, irmãos, ler esse texto junto? Esse verso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo ou na carne, vivo-a pela fé
no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tremendo, né? Essa realidade, irmãos, estava estampada de autonegação, se tornou para Paulo um estilo de vida. Esse negar-se a si mesmo, na vida, através do testemunho de Paulo, abre a nossa mente para compreender com clareza o que Jesus estava de fato querendo dizer. E a autonegação se tornou para o apóstolo Paulo um estilo de vida. Quando nós lemos as suas cartas, nós vemos isso, irmãos. E ele deixa isso estampado aqui, ele deixa isso claro. Ele diz, olha, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo, eu respiro Cristo em todo instante. Já pensou viver nessa realidade? Já pensou viver nessa dimensão espiritual? E a segunda condição é tomar a cruz dia a dia. E é o apóstolo Paulo de novo, Romanos 8:36. Vamos ler esse texto. Volta um pouquinho em sua Bíblia, Romanos 8:36. Aqui Paulo está fazendo uma citação do Salmo 44, verso 22. Esse Salmo 44, quem escreveu é um poema dos coraitas. Corá foi bisneto de Levi, era da tribo dos levitas. Daí explica, né, um pouco, corria na veia deles esse dom de escrever. E Paulo, citando o Salmo 44, olha o que ele diz para os irmãos lá em Roma, Romanos 8:36. Como está escrito, aonde? Salmo 44, 22. Por amor de ti. Presta atenção, irmãos. Por amor de ti. Enfrentamos a morte quando? Todos os dias. Essa morte tem duas dimensões. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. O que Paulo está nos ensinando, irmãos, é que enfrentar a morte nesses dois níveis que eu vou apresentar daqui a pouco, todos os dias, é uma resposta efetiva do nosso amor por Deus. Nós não provamos o nosso amor a Deus, irmãos, quando a gente não sai de dentro da igreja. Quando a gente vive enfornado. Tem gente assim, vive enfornado dentro de prédio de igreja. Nós não amamos a Deus, irmãos, quando nós fazemos caridade. Pastor, pera lá, me explica melhor. Vir para a igreja não é importante? Por favor, entenda, é muito importante. Aliás, é indispensável para o seu crescimento, para a sua maturidade e para o seu desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos chamados para viver em comunidade. Pastor, pera lá, o senhor está dizendo que fazer boas obras, caridade, no caso, não é importante? É muito importante. Faça sempre que puder. Mas o que eu estou dizendo é o que a palavra afirma. Nós provamos o nosso amor a Deus, irmãos, quando nós morremos todos os dias por amor a Ele. E essa morte, ela é encontrada em duas dimensões. Primeiro, a morte física. Que quando nós olhamos para o plano original de Deus em Gênesis, não fazia parte da realidade humana. Irmãos, nós vivemos num mundo de sofrimentos. Eu acompanho o sofrimento da pessoa que eu amo todos os dias. Você talvez também.
Nós vemos nos noticiários diários pessoas morrendo. Nessa guerra no Oriente Médio, meu Deus, quantas crianças morrendo. Nós vivemos num mundo de sofrimento, irmãos. E nós precisamos parar ao fazer essa observação à luz das Escrituras e pensar, isso não estava no plano original de Deus. Mas a morte física, ela é uma consequência da desobediência humana. Paulo, de novo, escrevendo aos Romanos, ele diz, olha, um homem pecou, Adão. E porque ele pecou, a morte passou a todos os homens. Essa é a nossa realidade. E essa morte, irmãos, ela acontece em duas dimensões, na física e também na morte espiritual. Que trata-se de um rompimento com o Criador. Mas nesse momento, então esse é o primeiro, a morte física. E ela é fruto dessa desobediência, e ela também é resultado de perseguição, de hostilidade dos opressores e opositores do Evangelho. Jesus diz, chegará um tempo nós seremos perseguidos, irmãos. Isso já tem acontecido. Nós seremos levados presos. Muitos estão morrendo por causa do Evangelho. Um exemplo bíblico, Atos capítulo 6 e 7. Lucas registra a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo de poder, que foi morto apedrejado. Mas o outro tipo de morte, Atos 6, 8 ao 10 e Atos 7, 54 ao 60. Depois, se você quiser anotar, estudar durante a semana. E a outra dimensão da morte, irmãos, é a mortificação da velha natureza pecaminosa. Por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Em qual nível estou citando aqui? Física e a morte da velha natureza pecaminosa. E aqui eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para dizer o seguinte. Os cristãos primitivos, um grupo de cristãos primitivos acreditavam que a partir da regeneração, do novo nascimento operado pelo Espírito Santo em nós, essa velha natureza, ela estava morta de uma vez por todas. Hoje, à luz das Escrituras, completa, com um entendimento e uma busca mais apurada, nós percebemos, irmãos, que isso é um grande engano. A velha natureza, manchada pelo pecado, ela continua viva dentro de nós. E por isso, irmãos, nós somos convocados a mortificar essa velha natureza dia a dia. E essa velha natureza, o velho Adão, a velha Eva, ei, velho Adão e velha Eva, hein? Hora ou outra, com seus comportamentos e ações, tenta se manifestar, tenta se sobressair. Como é que nós mortificamos? Tem segredo? Irmãos, para mim, não existe segredos na vida cristã. Existem princípios que, se obedecidos, podem mudar a nossa vida. Nós, discípulos de Jesus, agora possuímos duas naturezas. A natureza humana, carnal, e a natureza espiritual, que é gerada em nós pelo Espírito Santo.
Nós convivemos, preste atenção, com essas duas naturezas dentro de nós. Pastor, como é que eu venço o velho Adão? Alimentando o seu espírito com as coisas de Deus. Paulo vai escrever em Romanos, se eu não me engano, capítulo 6, capítulo 8. Se nós nascemos do Espírito, e nós precisamos viver pelo Espírito, irmãos. A natureza, grave isso, que você mais alimenta no dia a dia, é aquela que vai prevalecer na sua vida. Essa velha natureza pecaminosa, ela continua viva dentro de nós. E os seus impulsos, as suas ações, elas precisam ser mortificadas dia a dia. E entenda, irmãos, nós não vencemos essa luta pelas nossas forças humanas. Nós vencemos através da obediência. Paulo vai escrever através da obediência aos ensinos de Deus. Ou seja, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu aprendo de Deus, quanto mais eu obedeço, essa velha natureza, ela se mantém mortificada dentro de nós. E o Espírito prevalece. E escrevendo aos Gálatas, eu não listei esse texto. Capítulo 5, Paulo vai dizer, há uma luta diária entre carne e o Espírito. E ele descreve ali em Gálatas 5, ele faz uma relação das coisas, do fruto do Espírito e das manifestações da carne. Pois você pode ler esse texto, Gálatas 5. E eu quero fechar, mais um enter, Gui. Por favor, eu quero concluir, irmãos. Isso. Fazendo ainda 2 apontamentos importantes. O primeiro, não esqueça, diz respeito ao alto preço do discipulado. Olha para a pessoa que está do seu lado para ela não esquecer e fala assim, alto preço do discipulado. E esse alto preço, vou repetir porque é importante, esse alto preço do discipulado é confirmado por Jesus nos seus discursos. Tenho falado isso para Miti no curso do batismo. Está acabando, hein? A primeira etapa, tem mais 2 pela frente. E depois tem um grande finale. Para ter certeza se quer seguir Jesus mesmo. Eu tenho falado, irmãos, que embarcar no discipulado profundo significa ingressar numa viagem sem volta. Quando você entra, Jesus te dá uma ilustração, né? Não é assim. Ele te dá um cartão só de ida. Não tem volta. E se eu retroceder, pastor, o próprio Deus fala, eu não me agrado daqueles que retrocedem. Não dá para voltar, irmãos. Não é como ao Corão dos muçulmanos, que tem cláusula de alívio, que dá uma aliviada. Não dá. No cristianismo não é assim. Diante dos prováveis, olha esse texto que interessante, Lucas 9:62, aparece ali alguns prováveis candidatos ao discipulado. Olha o que Jesus, inclusive um deles se prontifica, Senhor, te seguirei por onde fores. Olha o que Jesus responde para os 3, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha o que Jesus disse também em Mateus 37. Esse texto pega a gente.
Porque se eu tiver que escolher entre minha mãe e Jesus, eu escolho Jesus. Difícil escolha, né? Quer ver? Enfiar o dedo mais fundo na ferida. Se eu tiver que escolher entre os meus filhos e Jesus, desculpa aí, Davi. Eu escolho Jesus. Mateus 10, 37, 38. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meu Deus. E ele fecha, com mais dificuldade ainda, com mais profundidade ainda. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E o segundo apontamento, irmãos, diz respeito à nova vida em Cristo. Está tudo junto no mesmo pacote do discipulado. Eu só fiz um desmembramento aqui na mensagem, que nos coloca diante de responsabilidade e realidade. Responsabilidade de viver uma nova vida orientada e transformada pela palavra de Deus. Esse tem sido o meu grande desafio dia após dia. A salvação que eu confesso ter, irmãos, que nós confessamos possuir, receber de Deus, ela deve estar nos transformando na totalidade do nosso ser. Quando Deus te chama, Ele te chama para fazer uma obra de reorientação total na sua vida. Deus não quer mexer em algumas áreas, irmãos. Deus não tem intenção de deixar as áreas na sua vida problemáticas de escanteio. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Romanos 6, 1, 14, tantos textos, Romanos 12, 1 e 2, um texto clássico, quando Paulo escreve à igreja em Roma e diz, olha, transformai-vos, eu suplico a vocês que se apresentem, que se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o culto racional de vocês. 2 Coríntios 5,17, Paulo escrevendo para a igreja, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas é passado. E eis que tudo se fez novo. E algumas realidades de tantas, não ia caber no Word aqui. Coloquei algumas realidades. Primeiro, Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo, irmãos, preste atenção, nós ocupamos um lugar celestial. Em Cristo, a nossa realidade espiritual é uma outra dimensão, irmãos. Agora nós conhecemos a Deus, agora em Cristo nós temos acesso pela fé em Cristo à presença do próprio Pai. Em Cristo, Efésios, isso está em Efésios no capítulo 2, do verso 6 em diante. Em Cristo nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Em Cristo somos criação de Deus, para fazermos boas obras. Verso 10, nós que estávamos longe, olha a realidade que Paulo traz, falando para os gentios, nós que estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Jesus. Eu citei aqui na minha oração, no início do culto, naquele momento maravilhoso no louvor, Cristo nos une. O sangue de Jesus nos une. O sangue de Jesus une gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. E lá no céu, para engano, para surpresa
de muitos, não vai ter placa, irmãos. Congregação Cristã do Brasil, Igreja Evangélica Holiness do Brasil, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Renovada, Quadrangular, Assembleia de Deus. E aí cada grupinho eu vou no da Holiness. Não, lá no céu vai ter gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, adorando o Cordeiro de Deus, que existe antes da fundação do mundo. Gente lavada e remida pelo sangue de Cristo. O Cordeiro de Deus que o apóstolo João cita. O Cordeiro, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 19, tem muito mais. A realidade é tremenda, irmãos. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Feche os seus olhos. Já convido a equipe do louvor, por favor, a estar aqui comigo. Feche os seus olhos, eu gostaria que com muita gratidão, reconhecendo a importância da palavra que Deus comunicou para nós, irmãos, eu gostaria que você se apresentasse ao Senhor, você se aproximasse de Deus mais uma vez, agora através da oração, e conversasse com Ele por um instante. Eu acho que o primeiro sentimento que é gerado em nós é gratidão, é louvor. Porque nós fomos resgatados. Nós fomos chamados por Jesus, inseridos nessa realidade. Eu gostaria que você agradecesse. É uma sugestão de oração, mas você fica à vontade na presença do Senhor. Para falar com Ele a respeito do que você ouviu. E o outro ponto, que talvez pode ser um ponto importante da sua oração pessoal, é perceber as exigências, as condições que o próprio Senhor Jesus coloca para aqueles que querem segui-lo. Se você um dia respondeu o chamado de Jesus, irmão, irmã, não se esqueça dessas condições, negue-se a si mesmo. Que a autonegação se torne um estilo de vida para nós. Negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Mortifique a velha natureza pecaminosa, se encha do Espírito, se encha da palavra e viva para Deus. Aqueles que vão nos acompanhar depois na mensagem, no canal do YouTube da igreja, um grande abraço, que você seja encorajado e ao mesmo tempo desafiado pela palavra de Deus. Deus te abençoe.